Recebi uma herança enorme de alguém que não via há 20 anos. Agora o filho dele quer contestar o testamento e minha própria mãe implora para que eu recuse tudo. Eu, homem de 32 anos, moro com minha esposa, Rachel, de 30, e nossa filha de 3 anos em uma casa modesta nos subúrbios. Nós dois trabalhamos em tempo integral. Eu atuo na área de TI, e a Rachel dá aulas na escola primária local. Não estamos passando dificuldades financeiras, mas definitivamente também não somos ricos. Temos algumas economias, uma hipoteca razoável e estamos trabalhando duro para construir um futuro estável para nossa filha. Na última terça-feira, recebi uma carta registrada que virou minha vida de cabeça para baixo. Era de um escritório de advocacia, informando que um homem chamado Walter havia falecido e que eu havia sido nomeado beneficiário em seu testamento. Quando vi a carta, meu primeiro pensamento foi que se tratava de algum tipo de golpe. O nome Walter soava vagamente familiar, mas não consegui identificá-lo de imediato. Depois de encarar a carta por alguns minutos, de repente me lembrei de quem Walter era. Ele era um antigo amigo da minha mãe dos tempos de faculdade. Eles continuaram amigos depois da faculdade, e quando eu era criança, Walter, a esposa dele e o filho deles, Mark, costumavam visitar nossa casa ocasionalmente para jantares e churrascos. Mark tinha mais ou menos a minha idade, talvez um ano mais novo, e eu me lembrava dele me seguindo pela casa sempre que nos visitavam. Jogávamos videogame no meu quarto enquanto os adultos conversavam no andar de baixo. Essas memórias são um pouco nebulosas. Eu não via Walter nem sua família desde que eu tinha cerca de 10 anos, quando eles se mudaram para outro estado. Liguei imediatamente para minha mãe, de 63 anos, para confirmar se era o mesmo Walter da época da faculdade. Ela confirmou que sim, e pareceu surpresa ao saber da carta. Meu próximo passo foi entrar em contato com o escritório de advocacia. Marquei uma reunião por Zoom com o advogado mencionado na carta para o dia seguinte. A reunião com o advogado foi quando tudo ficou realmente estranho. Ele se apresentou como o executor do testamento de Walter e me informou que eu não era apenas um beneficiário secundário. Eu era o beneficiário principal do espólio de Walter. De acordo com o testamento, eu herdaria a casa de Walter, avaliada em aproximadamente 1,3 milhão de dólares, e contas de investimento no valor de cerca de 900 mil dólares, totalizando 2,2 milhões. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, porque Walter, alguém com quem eu não falava nem tinha contato havia mais de 2 décadas, deixaria toda a sua fortuna para mim. Expressei minha confusão ao advogado, que pareceu compreender meu choque, mas confirmou que o testamento era legítimo e legalmente válido. Ele também mencionou que o filho de Walter, Mark, havia solicitado entrar em contato comigo e perguntou se eu concordaria em compartilhar minhas informações com ele. Eu concordei, na esperança de que Mark pudesse ter alguma resposta para essa situação bizarra. A chamada por Zoom com Mark, homem de 31 anos, aconteceu alguns dias depois. A esposa dele estava sentada ao seu lado durante a chamada. Eu esperava obter alguma visão sobre a vida de Walter depois que eles se mudaram e talvez entender o motivo por trás do testamento. Mark explicou que seus pais haviam se divorciado pouco tempo depois de se mudarem da nossa cidade. A mãe dele ficou com a guarda principal, e Mark inicialmente passava os fins de semana com o pai. No entanto, ao longo de cerca de um ano, Walter foi se afastando gradualmente da vida de Mark. O contato entre eles se tornou cada vez mais raro, limitado a algumas ligações em feriados e encontros breves algumas vezes por ano. Walter se mudou novamente após o divórcio, passou a viver sozinho e nunca mais se casou. Mark me contou que só ficou sabendo da morte do pai por meio do mesmo advogado que entrou em contato comigo. Ele foi informado de que sua herança seria de 50 mil dólares, uma pequena fração do patrimônio total. Mark me perguntou se eu havia mantido contato com Walter nos últimos anos ou se sabia de algum motivo para que seu pai me nomeasse como beneficiário principal. Confirmei que não tinha nenhum contato com Walter desde a infância e que estava tão confuso quanto ele. Depois da conversa com Mark, minha cabeça estava a mil. Tentei pensar em alguma explicação lógica para essa herança. A possibilidade mais óbvia parecia ser algum tipo de ligação biológica. Será que Walter poderia ter sido meu pai biológico? Talvez um doador de esperma? Decidi confrontar minha mãe com essa teoria. A reação da minha mãe foi inesperada. Ela ficou extremamente defensiva, insistindo que não havia absolutamente nenhuma ligação biológica entre Walter e mim. Ela me garantiu que meu pai, que faleceu há 4 anos de um ataque cardíaco, era definitivamente meu pai biológico. Quando insisti por qualquer outra explicação para a herança, ela afirmou que não fazia ideia do motivo pelo qual Walter faria algo assim. Assista a história completa clicando nesse vídeo aqui embaixo.